Felicidade, vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Projetei sim, porque a minha atividade profissional projetar sim. Uma coisa é promessa. Que a diretoria do Flamengo está tentando convencer Felipe Luiz a assumir o cargo de técnico no time principal até o fim da temporada. Boa noite, Thiago Lima do GE. Tite, a torcida do Flamengo não vê o time vencer fora de casa na Libertadores já tem muito tempo, se não me engano, desde a semifinal em 2022. Que recado você poderia deixar para dar esperança para o torcedor que esse time vai conseguir vencer no Uruguai e buscar essa classificação? Criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Projetei sim, porque a minha atividade profissional projetar sim. Uma coisa é promessa. Eu não tenho bola de cristal. Uma coisa é trabalhar para promessa. A outra, então não coloque. Uma coisa é promessa, outra coisa é promessa, outra coisa é projetar. Eu projetei, isso não é promessa, eu projetei sim, porque a minha atividade profissional projetar sim. Uma coisa é promessa, eu não tenho bola de cristal. Uma coisa é trabalhar para promessa. A outra, então não coloque. Uma coisa é promessa, outra coisa é promessa, outra coisa é projetar. Eu me proponho aqui a ampliar um pouco mais o leque da análise. Claro que nós vamos falar do que foi a falta de repertório ofensivo do Flamengo durante 180 minutos contra o Peñarol, mas vamos voltar só um pouquinho para o início da Libertadores. A campanha como um todo do Flamengo na competição, ela é bem ruim. Bem ruim. O Flamengo já começa empatando com o Milionários na Colômbia, num jogo que a derrota, a virada, ela ficou desenhada no segundo tempo. O Flamengo sai na frente com um pênalti, expulsão do jogador do Milionários, e aí passa a jogar com um homem a mais e com vantagem no placar. E aí ele é engolido na reta final pelo Milionários. Tomou o gol de empate aos 35 do segundo tempo e ficou muito perto de tomar a virada e perdeu o jogo com um a mais. Aí você já olhava e falava, nossa, mas o que está acontecendo, né? Estranha a atuação, mas enfim. O Flamengo, na primeira fase, perde para o Bolívar lá em cima. Ok, todo mundo perdeu lá em cima. Todo mundo que enfrentou o Bolívar lá na Libertadores perdeu. O Flamengo perdeu 2 vezes. Perdeu nas oitavas também, mas voltou classificado. O Flamengo perdeu para o Palestino. Com toda calma. O Flamengo perdeu para o Palestino. Não nos esqueçamos disso. No mata-mata, o Flamengo ganha do Bolívar em casa, tomando bolas na trave, bolas, no plural. Não foi uma só, não. O Bolívar acertou mais de uma vez a trave do Flamengo dentro do Maracanã. E aí, um gol do Léo Pereira Salvador no final, colocou um 2-0 no placar e foi um parto lá em cima para perder só por um gol, porque sempre jogar lá em La Paz é um parto. E contra o Peñarol são 180 minutos sem uma bola na rede. Essa é a Libertadores do Flamengo. Péssima, ruim. O time foi segundo colocado no grupo com Bolívar, Palestino e Milionários. Caímos do cavalo. Fiz lá as projeções da Libertadores nos grupos. Falei, nossa, o Flamengo tem potencial aqui para fazer 18 pontos no grupo. Lê do engano. Trouxa que fui. E aí vamos falar do que foi o jogo com o Peñarol. Ontem. Uma chance clara de gol no primeiro tempo, com 1 minuto, cabeçada do Plata. Uma chance de gol no segundo tempo, não tão clara quanto a do primeiro, mas uma oportunidade com o Gabigol na área, numa bola enfiada, e o Aguerre saiu do gol para abafar. Foi isso que o Flamengo produziu em 90 minutos ontem no Uruguai. O time que o Tite prometeu que faria gol, nós vamos criar metade da chance e vamos fazer gol, podem me cobrar. Tá aqui o boleto, professor. O seu time não é capaz de ter uma produção ofensiva adequada, esperada, porque o seu time não tem repertório criativo para finalizar. É uma pobreza completa e absoluta de ideias ofensivas do Flamengo. E isso é decepcionante. Jorge, mas perdeu o Pedro. Ok, perdeu o Pedro. E aí, muita gente vai dizer, puxa, a lesão do Pedro, ela destruiu o trabalho do Tite.
ela acabou com o trabalho do Tite. Não, eu tenho uma outra visão. A lesão do Pedro, ela evidenciou o quão ruim é o trabalho do Tite. A lesão do Pedro, ela deixou muito claro para todo mundo como o trabalho do Tite é pobre em termos de ideias ofensivas, porque eu já fiz essa ilustração aqui, essa brincadeira, mas o trabalho do Pedro era o seguinte, como que o Flamengo com o Pedro construía suas jogadas, o Pedro, artilheiro do Brasileiro, líder de assistências do Brasileiro, mas como é que era essa estrutura ofensiva? Era o seguinte, os caras pegavam aqui um tijolo, né? Esse carregador de celular parece um tijolo. Aí eles olhavam o Pedro lá na frente e falavam, ô Pedro, jogava o tijolo. Aí pá, o Pedro vinha, matava o tijolo, arredondava o negócio vinha quadradão, ele arredondava, botava no chão, escorava para alguém, ou virava, batia, ou conseguia uma cabeçada. Era assim. Pedro, se vira. Não tem mais o Pedro. Acabou. Acabou. O Flamengo não sabe atacar. O Flamengo não sabe agredir o adversário. O Flamengo não sabe botar o goleiro para trabalhar. É inacreditável que um time com o elenco que tem, com o orçamento que tem, seja tão pobre em termos ofensivos. A culpa é de quem? Minha que não é. A culpa é do treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo não consegue organizar esse time do meio para frente e nem defensivamente. É outro ponto também. Você poderia dizer, o Flamengo tem dificuldades de atacar, mas o Flamengo é um time firme na defesa. Não, não é. Firme na defesa é o Peñarol. Ninguém no Flamengo hoje tem a eficiência de posicionamento e pegada defensiva que esses jogadores do Peñarol têm. Então o Flamengo é o time que ataca mal e se defende mal. Isso aconteceu várias vezes na Libertadores da América. Várias vezes na temporada. Peñarol deu aula. Marcação em bloco baixo, tentando sair num contra-ataque, tentando numa espetada, mais ou menos o que eles fizeram no Maracanã, mas com uma dedicação e uma qualidade para fazer e uma eficiência para fazer isso que o Flamengo nunca teve nas mãos do Tite. Eu olhava o Peñarol se defender, eu olhava o Cabreira, eu olhava o Darius, o Damian Garcia, a proteção já dos volantes. Eu citei aqui a linha de defesa, mas os próprios volantes, eu olhava aquilo e falava, rapaz, o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo do Tite, que a gente sempre... Tite sempre exaltado por ser um jogador, um treinador de defesas fortes, né, de times equilibrados, time se defendia. Pô, não é bonito, mas caramba, o Tite quase não toma gol. O Flamengo nunca teve nem perto de se defender com a competência que o Peñarol se defendeu ontem. Mas nem perto. Dentro da proposta de cada um, e a proposta do Tite eu tenho muita dificuldade até de entender qual é, mas enfim, o Peñarol foi um merecido classificado do confronto. O Peñarol foi competente, o Flamengo não é competente. E algumas atuações individuais ontem, sim, pavorosas. O que o De La Cruz... E o De La Cruz ficou 90 minutos, hein? É muito engraçado, às vezes, assim, a cabeça do Tite, né? O De La Cruz ficou 90 minutos em campo, errando tudo e isolando bola do final, a cerejinha no bolo. A atuação do Arrascaeta, terrível. Repito, o ano do Arrascaeta é ruim. O Arrascaeta não tem jogado nada. E eu falo isso há alguns meses, em vídeos aqui sobre o Flamengo no canal. Nada. Pobre atuação. Gerson corre, dá combate, luta, briga com os caras, mas pouca coisa sai dali também. Léo Ortiz ainda conseguiu alguns passes, ainda foi talvez o menos pior ali naquele meio campo do Flamengo. Alexandro, no início do segundo tempo, conseguiu também algumas chegadas, depois caiu, acabou substituído pelo Ayrton Lucas. Você não consegue livrar a cara de ninguém. O Plata, meu amigo, o Plata, ele deixa a bola passar na frente dele ontem, na escorada do Bruno Henrique, assim, de maneira constrangedora. Ele não sabia se ele se jogava na bola, se ele ia de cabeça, se ele chutava, se ele não sabia o que fazer. Meu Deus, no jogo eliminatório de Libertadores da América. Você não livra a pele de ninguém no Flamengo. Muitas atuações individuais ruins e alterações do Tite que a gente precisa questionar. De La Cruz, 90 minutos em campo, eu não entendi, sinceramente. Alcaraz, com tudo que custou e que poderia ajudar no meio-campo, mudando ali o posicionamento do Gerson, o Alcaraz não entrou. Aí entra o Davi Luiz para ser uma opção de centroavante.
Pô, você tinha o Lohan no banco, o Carlinhos, o Gabigol tinha entrado. O Gabigol jogou meia hora e tocou 6 vezes na bola. Participou muito pouco. Por 2 motivos. Primeiro, porque a bola não chega dentro da área, o Flamengo não tem profundidade para isso. E segundo, também, porque o Gabigol não se movimenta muito para buscar, né? Então, sim, esperar mais do que isso aí do Gabigol, ok. Mas o Carlinhos, eu continuo insistindo. Entre Gabigol 40%, Carlinhos 100%, eu boto o Gabigol. Até aí o Tite fez o que tinha que fazer. Nesse ponto, sim. Mas aí depois, ele põe o Davi Luiz na reta final do jogo. Para ser uma opção de ataque. E você fala, caramba, ele tem o próprio Carlinhos, ele tem o Lohan, ele tem o Alcaraz, que pode vir do meio campo. Porra, aí a opção dele é o Davi Luiz. E aí eu imaginei, o Davi Luiz vai ficar o tempo todo dentro da área, então, né? Vai ser pirulão, né? Vai pra dentro da área e vamos dar balão e vamos... Não aconteceu, não aconteceu. Quantas bolas chegaram pro Davi Luiz na pequena área cabecear? Pra mim, aí daqui a pouco eu tô vendo o Davi Luiz na intermediária, fazendo lançamento, tentando armar jogada. Eu falei, ué, pra que entrou o Davi Luiz? Eu não entendi. Se não é para ficar dentro da área, para aumentar a presença dentro da área, para ter mais opção dentro da área, a reta final inteira, não tem lógica a entrada do Davi Luiz. Eu não entendi. Então é um técnico perdido, né? O Matheus Gonçalves entrou bem. Esse entrou bem. Esse foi o melhor do Flamengo na reta final do jogo. Mas assim, eu não consigo entender o trabalho do Tite. Eu não consigo entender as decisões do Tite. Eu não consigo entender qual é a virtude, qual é o ponto forte desse time? Não tem. Me diga, o ponto forte do time do Tite não existe. O time se defende mal e ataca mal. E tem dificuldade para criar. E circula a bola, e circula, domina, troca passes, não faz nada. 75% de posse de bola e uma chance claríssima. 2 se a gente forçar para colocar do Gabigol. Eu só coloco a do Plata no início do jogo. Se você acrescentar mais uma aí que de repente passou batido por mim, deixa nos comentários. É só isso. Não consegue fazer o Flamengo jogar. Hoje é quase uma unanimidade a demissão do Tite. Por todos que estão dentro do Flamengo, apenas o presidente Rodolfo Landim segura o Tite. Nesse momento, é o único que segura e é aquele que tem maior poder, maior força dentro do clube, aquele que tem o poder de demitir, de contratar, é o poder de decisão que cabe ao presidente Rodolfo Landim. Então está nessa parada, algumas reuniões vão acontecer entre hoje e amanhã. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense domingo pelo Campeonato Brasileiro no Maraca. Tem 2 jogos importantes contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Não dá para cravar que o Tite será demitido, também não dá para cravar que o Tite continuará no comando técnico da equipe rubro-negra. A gente vem recebendo várias informações. Como eu falei, a internet aqui é precária, porque para o torcedor rubro-negro, olha, nós estamos no meio do nada, no Rio, saímos de Colônia e estamos indo para Buenos Aires, na Argentina. Então essa é a situação de momento. Como a gente apurar também muita coisa, é uma viagem de 1 hora, 1h30. Mas a informação de momento é essa. O Flamengo só vai demitir o Tite se tiver um plano B, uma carta na manga, se tiver um treinador para assumir de imediato, por conta dos compromissos. Quando o Tite assumiu, na oportunidade do ano passado, era diferente. O Flamengo já tinha sido eliminado de tudo, não tinha muita, podemos dizer assim, chances de título do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, Sampaoli foi demitido. Hoje é diferente. O Flamengo tem 2 jogos contra o Corinthians, pode ser campeão da Copa do Brasil. E, querendo ou não, matematicamente, o Flamengo ainda tem chances de título do Campeonato Brasileiro. Então, a gente fica aguardando aí os próximos passos, qual será a decisão do presidente Rodolfo Landim, e já pensando nas eleições do clube em dezembro. Até que ponto o Landim vai segurar o Tite, um treinador que já não tem mais força, não tem mais o carinho de vários membros do departamento de futebol e até mesmo do grupo que apoia o presidente, do grupo que está com a situação para tentar eleger o Rodrigo Dunsch. Atualizado de tudo que está acontecendo sobre o Mengão. Bem, vamos lá. A gente tem uma informação aqui importante, né, que saiu, que confirma a nossa informação de dias atrás com relação à possível
saída do Tite e a efetivação do Felipe Luiz, né, no profissional do Flamengo. Né, a gente teve aí o UOL, né, através do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, né, a diretoria do Flamengo tentando, ele trouxe a informação que a gente trouxe, que o Flamengo, a diretoria tentaria convencer o Felipe Luiz e que estava difícil. Ele agora traz a mesma informação, com alguns detalhes, que a diretoria do Flamengo está tentando convencer Felipe Luiz a assumir o cargo de técnico no time principal até o fim da temporada. Dias atrás, com relação à possível saída do Tite e a efetivação do Felipe Luiz, né, no profissional do Flamengo. Né, a gente teve aí o UOL, né, através do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, né, a diretoria do Flamengo tentando, ele trouxe a informação que a gente trouxe, que o Flamengo, a diretoria tentaria convencer o Felipe Luiz e que estava difícil. Ele agora traz a mesma informação, com alguns detalhes, que a diretoria do Flamengo está tentando convencer Felipe Luiz a assumir o cargo de técnico no time principal até o fim da temporada. Entretanto, a possibilidade não interessa ao ex-lateral, que atualmente comanda a equipe sub-20 do rubro-negro, e o principal motivo para a recusa é o atual cenário do Flamengo. Em pouco menos de um ano sendo treinador, Felipe Luiz já tem passagens pelas categorias 17 e sub-20. Ele foi subindo, agora falta pouco para subir profissional. Conquistou o Mundial de Clubes dentro do Maracanã com o Flamengo. Então, a gente tem aí então a notícia do Felipe Luiz. E eu vou dizer uma coisa, ele, queira ou não, ele é funcionário do clube, né? Ele é funcionário do clube e, se assim a diretoria decidir, é óbvio que tem que passar pela aprovação dele. Mas eu acho que é normal, sempre que o técnico é mandado embora, quem está no sub-20 assume. Então, o Tite sendo mandado embora, que é uma decisão geral e que estava na mesa do Landim, como a gente trouxe desde cedo, e que é uma decisão que está muito perto de acontecer, precisa que o Felipe Luiz aceite assumir, porque senão o Flamengo vai ter que ir atrás de um treinador, né? O Felipe seria um interino até o final do ano. E aí, início do ano já era normal que ele assumisse ali na pré-temporada, no início de Carioca e tudo mais, que sempre começa com a equipe alternativa, mas então isso pode ser antecipado um pouco e o Flamengo busca então um treinador para 2025, pode ser o Castro, pode ser quem for, Flamengo buscando aí um treinador para o ano de 2025 e esse compromisso que o Flamengo tenta com o Felipe Luiz para que ele seja o interino até o final do ano. Vamos falar de Flamengo, é o seguinte, o Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro e agora foca no próximo jogo, que será contra o Atlético Paranaense no domingo aqui no Maracanã, 8 horas da noite, tá? E teve protesto na chegada da delegação aqui no Rio de Janeiro, muitos torcedores cobrando o técnico Tite, cobrando jogadores. Eu acho que faltou cobrar a diretoria também, porque na minha visão a diretoria é a principal culpada de tudo que está acontecendo. Inclusive, parece que o gato comeu a língua do Landim, né, Landim? Porque quando o Flamengo consegue sucesso dentro de campo, você aparece, faz aquela campanha eleitoral para o seu candidato da situação, que é o Rodrigo Duste, nas eleições presidenciais do Flamengo, mas quando o Flamengo perde e passa vergonha, como aconteceu diante do Peñarol nas quartas de final da Libertadores, você passa pela zona mista e não fala com ninguém, né, Landim? Landim, vou falar aqui, Landim! Ô, Landim! Então, para mim, a diretoria é a principal culpada, o Tite tem sua culpa sim, os jogadores também são culpados também. Sabe por quê? A partida que o Arrascaeta fez ontem foi ridícula. A parte física do Arrascaeta é péssima. De La Cruz também jogou muito mal. Eu acho que os jogadores também têm que ser cobrados, não só o técnico Tite e, obviamente, a diretoria, porque, repito, na minha opinião, a diretoria é a principal culpada. Inclusive, o time dentro de campo é o retrato do que é a diretoria atualmente. A verdade é essa, um time arame liso, que não dá mais medo em ninguém. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, só pensa... Mentira, ele divide as atenções, sejamos francos. Com a situação dele envolvendo vereador do município do Rio de Janeiro, eu não consigo achar isso normal. Um vice-presidente de futebol do Flamengo se dividir em sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro. Ah, mas beleza, ele não é assalariado. Ué, tá no Flamengo porque quer. Tá no Flamengo porque quer. A situação que o Flamengo tem hoje
A pessoa tem que estar focada naquilo ali, no dia a dia. No dia a dia. O Bruno Spindel é diretor executivo, ele é cobrado por isso, tem o salário dele. Agora, o Rodolfo Landim também tem que ser cobrado, porque, de fato, o último ano dele aí no Flamengo, à frente do Flamengo, está sendo horrível. Mesmo que ganhe a Copa do Brasil, o ano do Flamengo já será ruim, já será azedo.